Boa noite, pessoal. Tudo bom? Agora vamos continuar, né? Vamos falar um pouquinho de sistemas de produção da hortifruti, cultura, né? Que eu acredito que é a parte mais importante, né, do curso, da gente entender como é a produção, né? Então a gente tem aquele sistema, né, da agricultura familiar, né, que atende às necessidades alimentares básicas, né, do agricultor, né? Geralmente ligada a uma agricultura de subsistência, né? A utilização, né, de animais, né, de uma agricultura mais arcaica. Ele utiliza, né, a mão de obra familiar, né, muitas vezes sem estar registrado, né. Ele usa ainda aração, gradagem, né. Será que esse sistema de produção ele é o que a gente deseja, que é o ideal para a gente estar produzindo, né? É uma coisa a se pensar, né? Existe um pouco de romantismo em cima, né, disso também. Será que a agricultura moderna, né, aquela que em alta escala, o uso intensivo da terra, né, que utiliza técnicas modernas, né, entretanto, também utiliza técnicas como a queima, né, em Formoso da Alagoa, utiliza para o controle do arroz vermelho, né? Será que a agricultura moderna também é a solução para a fome, né? Será que ela consegue sustentar? É isso realmente que a gente está procurando, né? Uma agricultura moderna, intensiva, né, de alta produtividade? Será que... Então, muitos questionamentos são feitos dos sistemas de produção. Será que é isso que a gente quer? Será que a gente almeja, né, um sistema de produção sem agrotóxico, né, com a ausência aí de fitossanitários químicos, né, utilizando os resíduos orgânicos, com o próprio adubo, a reciclagem? Mas será que você vai no supermercado e compra esse produto? Será que o consumidor quer esse produto mesmo? Você vai lá, você vê as pessoas comprando, e você vai no mercado e tem lá, e você vê assim que são mais saborosos, são mais doces, né? São mais aceitáveis. Será que isso tudo é a agricultura que a gente deseja? Será que teria esse alcance que vocês imaginam, né? Então, o sistema de produção, gente, é um questionamento que a gente faz para descobrir o que realmente a gente está procurando, né? Então, várias pessoas já pensaram nisso, né? Assim, será que existe uma coisa que se aproxima mais do ideal, né? Não fica fantasiando, né? Porque a fome, a fome está aí, né, gente? A fome no mundo. Ninguém vai querer um alimento caro, né? Todo mundo vai querer um alimentos acessíveis e que nos trazem, né, alimentos saudáveis, né? Que nos trazem saúde, né? Então, o que que aflige a humanidade? Esses três sistemas garantem alimentos para futuras gerações? Será que se a gente utilizar algum deles consegue prometer aí que futuras gerações vão ter alimentos? Será que elas trazem práticas ambientais aceitáveis, né? Será que os três sistemas têm essas práticas e elas são ambientalmente corretas, né? É muito duvidoso, né? Você usar cada um, né, e ver lá um usa grade, né? O usa queima, o outro usa plástico, né? Então é uma coisa, será que realmente é isso, né? Produzem alimentos a preço acessível? Será que aqueles alimentos têm, chegam a um preço, né? Por exemplo, a agricultura familiar, será que o preço dela chega acessível? Quando chega acessível, será que você não explorou uma mão de obra, né? Lá, nunca, a gente sempre tem essa dúvida, né? Será que se eu comer um alimento eu posso adoecer, né? Há sempre um medo de estar consumindo algum alimento e esse alimento aí não fazer mal, né, à nossa saúde. Será que pode haver algum evento, né, alguma mudança, né, no mundo e a gente começar a passar fome, né?
Lógico, pode acontecer, né, gente? Mas será que se a gente adotar algum sistema, isso não ia minimizar essa fome, né? Por que que o Brasil, com toda essa pujança, com todos esses agricultores preparados, por que que a gente não exporta mais, né? Por que que a gente tem essas restrições? Então, gente, são perguntas que a gente faz no nosso dia a dia e cabe a nós responder. Ainda bem que existem pessoas que pensam, estão à nossa frente, né? A gente só tem que melhorar um pouco mais, né? Mas a gente sempre caminha os progressos da humanidade, não há um ser humano que não consiga, né? Então a pergunta que vale bilhões, né? Existe uma alternativa de produção agrícola segura, sustentável, economicamente viável e capaz de alimentar um planeta de 8 bilhões de habitantes? Vocês têm que parar e pensar, né? Existe uma alternativa agrícola? A gente não tem tempo para filosofar, então vamos logo à resposta. Bom, não existe uma alternativa, né, gente? Lógico que não existe uma alternativa, né? Sustentável, economicamente viável, capaz, né? É lógico, não tem, infelizmente, né? A gente ia ficar pensando aí, não ia chegar a conclusão nenhuma, ficar divagando aqui, não ia chegar. Mas, né? Mas é possível satisfazer 214 milhões de habitantes dos 215 milhões do Brasil, né? Dá para satisfazer, então a grande maioria dá para satisfazer. E ainda ajudar 7 bilhões de consumidores exigentes, né, no mundo, né? Num planeta de 8 bilhões de habitantes. Então, existe uma alternativa que satisfaz a maioria. Para satisfazer todo mundo é difícil, né, gente? Mas satisfazer a maioria já é um bom começo. Esse pensamento, né, começou na década de 70, né, na época dos hippies. Vocês ainda não tinham nascido, alguns de vocês já tinham nascido, né, mas a maioria não tinha ainda, né. E já existia essa preocupação, né, do sistema de produção, de ser econômico, né, para assegurar uma renda do produtor. E muitas vezes eles pensavam que na Europa, na Ásia, as propriedades eram pequenas, né? Então eles pensaram muito no pequeno agricultor também. Ser ambientalmente correta, né? Porque tinha aquela pegada, né, da poluição, né, dos solos, da água na década de 70, né? Era muito evidente, né, que essa poluição estava prejudicando, né? Se era uma tecnologia social de alcance, né? Porque existia aquela preocupação social também, né? Existiam muitas drogas, né, na década de 70 também, né? A humanidade, né, se os mercados externos, né, eles iam poder aí diminuir a fome, né? E se a relação entre o planeta e o homem, né, poderia ser mais sustentável, né? Que o homem, né, desculpa pessoal, que o homem, né, pudesse estar vivendo mais harmonia, né, com, com o planeta. Então, gente, então para pensar nesse sistema apareceu, né, o sistema de produção integrada. Eu convidei um técnico, né, responsável aqui no Tocantins, o mestre Humberto Simão. Ele vai estar explicando para vocês com mais detalhe, né? Ele trabalha o dia com produção integrada, né? Ele participa da Agrotins, ele faz treinamento, né? Então ele é a pessoa mais indicada para estar explicando para a gente com muito detalhe, né, o que é a produção integrada. Então fique com eles, com ele, né, que ele prontamente atendeu aí um pedido, né, para que vocês tenham o melhor, né, o melhor da disciplina, né, com uma pessoa que trabalha com isso, né, muito mais apressado. Então a gente fica aí com o Humberto e depois eu volto aí. Boa noite.
Meu nome é Humberto Simão, eu sou engenheiro agrônomo, especialista em fruticultura, mestre em engenharia e manejo de irrigação e auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura. Atualmente sou o chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural da Superintendência Federal de Agricultura aqui do Tocantins. E a convite do professor Lucas Naoi, eu vou ministrar para você uma palestra sobre produção integrada agropecuária, que é um programa governamental que trata de sustentabilidade e certificação na produção agropecuária. Então, vai ser muito importante para vocês do curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, essa apresentação, para vocês terem uma visão sobre a questão da sustentabilidade e de certificação na produção. Vamos iniciar agora com vocês a apresentação dos slides. Bom, gente, produção integrada agropecuária. O que consiste esse programa? A produção integrada é um sistema de produção baseado na sustentabilidade, aplicação de recursos naturais e regulação de mecanismos para a substituição de insumos poluentes, utilizando instrumentos adequados de monitoramento dos procedimentos e a rastreabilidade de todo o processo, tornando economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Vocês percebam que eu negritei as palavras-chave do conceito da produção integrada, que é sustentabilidade, monitoramento, rastreabilidade, ou seja, o sistema tem que ser sustentável, ele tem que dar prioridade a recursos naturais, pensar nas gerações futuras, ele trata do monitoramento, ou seja, todo o processo tem que ser registrado, tem que ser anotado, tem que estar monitorado. Para quê? Para que você tenha a rastreabilidade do processo, que com isso você consegue saber aonde aquele produto foi produzido, com que tecnologia ele foi produzido e o que foi utilizado nesse produto. E é claro que o sistema tem que ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Ou seja, socialmente justo no que trata dos trabalhadores cumprir as leis trabalhistas, terem a carteira assinada, tratar o meio ambiente conforme tem que ser feito, ter reserva legal, ter outorga d'água, ter todas as questões ambientais, o CAR, tudo em dia, e ser economicamente viável. Se você não tiver rentabilidade econômica, não adianta, porque o produtor não vai adotar esse sistema. Então tem que trazer rendimento financeiro para o produtor, o programa. E o que são os princípios e fundamentos dessa produção integrada? Bom, os princípios são produção de alimentos seguros, e aí aqui é bom a gente diferenciar de alimento seguro de segurança alimentar. Muitas pessoas falam em segurança alimentar como sendo alimento seguro. Mas o alimento seguro é aquele alimento que você pode comer, que não tem agrotóxico, não tem resíduo de nenhum agroquímico. Isso é alimento seguro. Segurança alimentar tem a ver com a pessoa não passar fome, ou seja, a alimentação da população. E a gente trata de preservação do meio ambiente, higiene e segurança no trabalho, saúde e bem-estar animal, rastreabilidade dos processos, que é o que a gente já tinha falado, viabilidade técnica econômica, que é ser economicamente viável, integração da cadeia com os clientes e fornecedores, a base produtiva tem que ser organizada e a gente tem que adotar as boas práticas agropecuárias. É muito importante isso. Todo o programa de produção integrada, ele é baseado na adoção das boas práticas agropecuárias, certo? Que é você fazer as práticas dentro daquilo que é preconizado pela ciência e pela tecnologia. Bom, os componentes operacionais da produção integrada, ele começa com a adesão voluntária, ou seja, e não é obrigatório, não é compulsória a produção integrada. O produtor, ele entra voluntariamente no processo, é uma adesão voluntária, ele que se candidata a participar do programa. E aí você tem as auditorias de campo da empacotadora, o caderno de campo de pós-colheita, esse caderno de campo que vai ter todo o registro para fazer o monitoramento. Nós temos a questão da assistência técnica, que é muito importante, treinamento e capacitação. A produção integrada preconiza um amplo programa de treinamento e capacitação. Você tem que cumprir as normas da produção integrada, tem umas normas técnicas que você tem que cumprir, nós vamos falar aqui na frente, e o conhecimento geral sobre a produção integrada. Então a gente olha, a produção integrada, a gente tem que ter uma visão holística do processo, ou seja,
o processo tem que ser olhado como um todo e não como um pedaço separado. Então você tem organização, você tem sustentabilidade, monitoramento do sistema, o banco de dados da informação, e você vê que tem uma série de questões relacionadas a manejo integrado de nutrientes, manejo integrado de pragas, monitoramento, manejo integrado da colheita e pós-colheita, manejo da cultura, manejo integrado do solo e da água. Ou seja, tudo isso vem a ver com o monitoramento, não tem receita de bolo. Você vai fazendo o manejo e monitorando conforme as coisas vão acontecendo. Então você foge daquela questão que você tem que aplicar o produto a cada 30 dias, você tem que adubar a cada 20 dias, ou seja, tudo isso vai ser feito em cima do monitoramento, em cima de uma análise que é feita, análise de solo, análise de água, a questão do manejo de irrigação, o manejo integrado de pragas e por aí vai. Não é uma receita de bolo, é um programa integrado com a visão holística como um todo.